E se as forças invisíveis da física quântica fossem, na verdade, os anjos descritos no Alcorão? Hoje, vamos conectar esses guardiões celestiais com a ciência moderna. Costumamos imaginar o céu como um reino místico isolado, onde seres alados flutuam alheios às leis materiais. No entanto, as escrituras islâmicas revelam algo fascinante. Essas entidades operam como a verdadeira engenharia cósmica que administra a gravidade, as dimensões ocultas e o tecido de nossa realidade. Cruzando versículos exatos com descobertas da física teórica, desvendaremos a evidência dessa engrenagem divina. Para consegui-lo, analisaremos sua escala monumental, seu controle da natureza, sua intervenção em seu destino e o trânsito quântico rumo ao além. Antes de acender esta viagem aqui no Tempos Sagrados, conte pra gente nos comentários de que coordenada do mapa e a que horas do seu relógio você sintoniza este encontro. Imagine que você está sentado num quarto às escuras. Diante de você se estende um imenso mapa do cosmos, mas você só é capaz de distinguir um pequeno ponto brilhante no centro do papel. O resto é um abismo de total escuridão que seus olhos não conseguem processar. Esta não é uma simples analogia dramática, mas a descrição exata de nossa realidade material segundo os astrofísicos contemporâneos. Durante séculos, a humanidade acreditou com firmeza que o universo se limitava ao que podíamos registrar através de telescópios, lupas e laboratórios. Sentíamos-nos sumamente orgulhosos de catalogar estrelas, galáxias distantes e planetas errantes, presumindo que possuíamos as chaves do conhecimento absoluto. No entanto, a ciência moderna acaba de tropeçar numa parede invisível que sacudiu as bases da física clássica, obrigando os pesquisadores a olhar para o vazio com um profundo respeito. A grande surpresa ocorreu quando os astrônomos começaram a medir a velocidade com que as galáxias giram. Ao calcular a massa de todas as estrelas e do pó cósmico visível, notaram algo desconcertante. Os números não encaixavam de jeito nenhum. Segundo as leis da gravidade que nos ensinam na escola, as galáxias deveriam sair disparadas e se desintegrar no espaço, porque não há matéria visível suficiente para mantê-las unidas. Existe um andaime invisível que sustenta toda a estrutura cósmica, atuando como uma cola oculta de magnitudes colossais. Hoje em dia, a comunidade científica aceita de forma unânime que aproximadamente 95% de tudo o que existe no cosmos pertence ao reino da matéria escura e da energia escura. Isso significa que a totalidade das estrelas, os planetas, os oceanos da Terra e nossos próprios corpos físicos representam apenas um tímido 5% do tecido universal. Vivemos flutuando na superfície de um imenso oceano invisível do qual desconhecemos quase tudo. Essa assombrosa revelação científica encontra um eco assombroso no coração mesmo da teologia islâmica através do conceito do Al-Ghaib, uma palavra árabe que se traduz formalmente como o oculto ou o invisível. O Alcorão não apresenta este reino misterioso como uma simples ideia abstrata ou um mito para reconfortar o espírito, mas como uma dimensão paralela e ativa que interage de maneira constante com nosso mundo físico. Para um crente, a fé não se limita ao que se pode apalpar com as mãos ou medir com uma régua de madeira. O texto sagrado estabelece desde suas primeiras páginas que a verdadeira compreensão da existência começa quando o ser humano aceita com humildade que seus sentidos biológicos estão limitados por um véu biológico. O que a astrofísica atual descreve como um vazio cheio de energia indetectável, o pensamento islâmico reconhece como o cenário onde operam as vontades divinas e os seres criados a partir de forças que escapam à nossa percepção tridimensional. Quando descemos ao laboratório da física quântica, o panorama se torna ainda mais fascinante. Os cientistas que estudam as partículas mais diminutas da matéria descobriram que os elétrons e os fótons se comportam de maneiras que desafiam qualquer lógica humana. No nível quântico, as partículas podem estar em dois lugares ao mesmo tempo,
atravessar paredes sólidas como se fossem fantasmas ou mudar seu comportamento pelo simples fato de que um cientista as esteja observando. Uma famosa anedota conta que o físico Niels Bohr costumava dizer que, se alguém não se surpreendia de imediato ao conhecer a teoria quântica, era simplesmente porque não a havia entendido. Este microcosmo invisível nos demonstra que a rigidez da matéria é uma ilusão de nossos sentidos. O universo prefere ocultar seus mecanismos mais importantes atrás de uma cortina que a luz ordinária não pode iluminar, um desenho perfeito onde o invisível governa de forma absoluta sobre o visível. A noção do Al-Gaib nos convida precisamente a derrubar a soberba intelectual de acreditar que o ser humano é o centro métrico da criação. Assim como os físicos teóricos devem desenhar complexas equações matemáticas para tentar compreender o que ocorre nas dimensões ocultas do espaço-tempo, a revelação islâmica proporciona um mapa espiritual para navegar por essa mesma imensidão indetectável. Ambas as perspectivas, embora utilizem linguagens diferentes, coincidem num ponto fundamental. A realidade é um iceberg gigantesco, onde nossa rotina cotidiana é apenas a pequena ponta flutuando na superfície. Por trás desse véu, que a ciência tenta decifrar com tecnologia e que o Islã descreve com devoção, oculta-se uma maquinaria perfeita encarregada de que o cosmos não entre em colapso no caos total. 95% do cosmos permanece oculto aos nossos olhos, operando sob leis quânticas que desafiam toda a lógica humana. No entanto, as crônicas sagradas afirmam que este imenso vazio não está desabitado, mas ocupado por seres de uma natureza energética tão pura que fariam empalidecer a luz de nossas estrelas. Cientistas e teólogos se aproximam de uma fronteira comum, onde as dimensões invisíveis revelam seus primeiros segredos. O que aconteceria se eu lhe dissesse que essas monumentais estruturas viventes medem distâncias que a mente mal consegue processar e sustentam o equilíbrio de tudo o que você conhece? A tradição islâmica nos convida a nos despojarmos das tradicionais representações artísticas ocidentais para adentrarmos uma concepção verdadeiramente cósmica das entidades celestiais. No Islã, os anjos não são bebês rechonchudos flutuando entre nuvens vaporosas, nem guerreiros de aparência antropomórfica com asas de ave aderidas às costas. As narrações sagradas desenham um panorama infinitamente mais majestoso e sobrecogedor ao descrever sua substância original. O profeta Maomé relatou nas crônicas dos hadices que essas entidades foram moldadas a partir do Nur, um termo árabe que se traduz como uma luz pura, radiante e carente das impurezas do fogo ou da densidade da argila terrestre. Essa natureza lumínica os converte em seres de pura energia, desprovidos de necessidades biológicas como a fome, o sono ou o cansaço, o que lhes permite operar de maneira contínua para além das restrições do tempo e do espaço tridimensional. Quando os textos islâmicos aprofundam as dimensões físicas desses administradores celestiais, as escalas numéricas tradicionais entram em colapso por completo. Numa conhecida crônica compilada pelos sábios da antiguidade, o profeta descreveu um dos anjos encarregados de portar o trono divino, detalhando que a distância entre o lóbulo de sua orelha e seu ombro equivalia ao trajeto que percorreria uma ave voando a máxima velocidade durante 700 anos contínuos. Em outra narração estremecedora sobre o arcanjo Gibril, conta-se que ele possui 600 asas e que, ao se manifestar em sua verdadeira glória cósmica diante do profeta nos desertos da Península Arábica, sua silhueta bloqueou por completo o horizonte de um extremo ao outro do céu, cobrindo a luz do sol como um eclipse vivente. Essas descrições não buscam infundir um temor irracional, mas expandir a consciência humana para compreender que estamos diante dos autênticos pilares estruturais do universo
gigantes energéticos cuja sola presença desafia nossa compreensão geométrica. Cientificamente, resulta fascinante observar como essa imensa escala angelical ressoa com os conceitos modernos sobre as forças fundamentais que mantêm coeso o espaço-tempo. No universo quântico e na astrofísica atual, sabemos que o cosmos precisa de andaimes invisíveis, porém imensamente poderosos, para que a matéria não se desagregue. Pensar nos anjos como pilares cósmicos que sustentam a ordem universal nos permite traçar uma linha conceitual com campos de força quânticos e leis gravitacionais que operam em escalas macroscópicas. Não são entes passivos de contemplação, são a engenharia viva da criação, desenhados com uma obediência absoluta e um propósito mecânico perfeito. Por serem feitos de luz pura, deslocam-se a velocidades que a física quântica associa aos fótons, entrelaçando as dimensões espirituais com o tecido mesmo de nossa realidade material a um nível subatômico. Uma célebre anedota dos primeiros tempos do Islã narra como os companheiros do profeta escutavam com assombro essas revelações, tentando imaginar a imensidão de um cosmos povoado por trilhões dessas criaturas lumínicas. O Alcorão afirma com contundência que ninguém conhece o número exato das hostes celestiais, exceto o Criador. Descreve-se uma estrutura chamada Al-Bait al-Mamur, uma casa celestial situada diretamente sobre a Caaba de Meca, onde a cada dia ingressam 70.000 anjos diferentes para realizar seus louvores e, uma vez que saem, jamais regressam devido à infinita quantidade de seres que aguardam sua vez na fila da criação. Isso nos revela um ecossistema cósmico hiperativo, uma rede quântica vibrante de dimensões colossais, onde cada entidade tem atribuída uma função matemática precisa dentro do grande desenho do universo. Esses colossais personagens celestiais, longe de serem mitos abstratos, atuam como os verdadeiros guardiões do tecido universal, assegurando que cada átomo cumpra sua trajetória decretada. Ao compreender sua natureza lumínica e sua magnitude monumental, o espectador abandona a visão simplista do cosmos como um espaço frio e desabitado, descobrindo uma engrenagem perfeitamente coordenada onde o imenso se inclina com amor diante dos mandatos divinos. Esses monumentais pilares de luz pura sustentam a arquitetura mesma do cosmos, operando em dimensões energéticas que a ciência mal começa a vislumbrar através de seus telescópios. Mas a imensidão dessas criaturas celestiais não se limita a vigiar os confins do espaço profundo, nem a sustentar as fronteiras do universo observável. Seu colossal poder desce de forma meticulosa até os detalhes mais diminutos e íntimos de nossa vida cotidiana, controlando os elementos que você respira e o solo que você pisa. De que maneira essas gigantescas forças invisíveis conseguem moldar a brisa, dirigir as tempestades e administrar com precisão matemática cada canto de nossa natureza terrena? Quando contemplamos uma tempestade a partir da segurança de nossa janela, costumamos pensar na chuva como um simples processo mecânico de evaporação e condensação. No entanto, se pudéssemos observar esse mesmo fenômeno através dos olhos da revelação islâmica, descobriríamos um cenário infinitamente mais belo e coordenado. Os ditos do profeta Maomé desvendam que a água que cai do céu não se despliega de maneira aleatória ou descuidada pela atmosfera terrestre. A tradição relata de forma muito específica que cada gota de chuva que desce rumo ao solo é transportada, guiada e depositada em sua coordenada exata por um anjo designado exclusivamente para essa tarefa. Essa assombrosa precisão nos situa diante de um exército invisível de administradores celestiais que atuam como os verdadeiros operários das forças naturais, transformando o que à primeira vista parece um caos climático numa sinfonia perfeitamente executada. Essa meticulosa gestão do entorno natural não se limita ao ciclo hidrológico.
Os textos sagrados detalham a existência de entidades angélicas encarregadas de dirigir as correntes de vento, regular as mudanças de temperatura e custodiar as imensas cadeias montanhosas de nosso planeta. Há uma célebre e comovente anedota histórica que ilustra essa realidade de maneira muito vívida. Durante os primeiros anos de sua missão, o profeta viajou à cidade de Taif buscando refúgio, mas foi rejeitado e agredido cruelmente por seus habitantes. Enquanto se encontrava ferido e exausto nos arredores do povoado, o céu se abriu e se apresentou diante dele o anjo guardião das montanhas, que o saudou com profundo respeito e lhe ofereceu esmagar a cidade inteira, unindo as duas imensas cordilheiras que a rodeavam, se ele assim desejasse. O profeta, demonstrando sua infinita compaixão, declinou a oferta, mas o encontro deixou constância de que os grandes acidentes geográficos da Terra não são massas inertes de rocha, mas estruturas sob a supervisão direta de guardiões conscientes. Se cruzarmos essas detalhadas narrações teológicas com os pilares da ciência contemporânea, o entrelaçamento resulta verdadeiramente fascinante. A física moderna se rege pelas leis da termodinâmica, as quais estabelecem de maneira implacável que o universo, de forma natural, tende sempre rumo à desordem, ao caos e à dissipação da energia, um fenômeno conhecido tecnicamente como entropia. Num cosmos governado pela entropia, as moléculas de ar deveriam se dispersar de forma destrutiva e a água não manteria os ciclos estáveis que permitem a agricultura e o florescimento das civilizações. É aqui que o conceito islâmico dos anjos administradores ganha uma força argumental assombrosa. Eles representam a força estabilizadora que combate de maneira constante esse caos quântico latente, introduzindo uma ordem inteligente onde a matéria física, por si só, tenderia à autodestruição. O grande desejo que vibra em cada canto do cosmos é a manutenção da harmonia perfeita decretada pelo Criador. Um exemplo belíssimo dessa harmonia se encontra no equilíbrio das pressões atmosféricas. A meteorologia atual nos ensina que o vento é simplesmente o resultado do deslocamento de massas de ar desde zonas de alta pressão até zonas de baixa pressão. No entanto, a ciência não pode explicar com total certeza por que essas flutuações moleculares se autorregulam com tanta finura para sustentar o delicado ecossistema global. Ao introduzir a perspectiva corânica, compreendemos que as equações matemáticas que descrevem esses fluidos são, na verdade, a transcrição humana do trabalho diário dessas hostes lumínicas, seres que atuam como moderadores quânticos para que a energia universal flua sem transbordar. Os sábios clássicos do Islã costumavam explicar que a natureza inteira obedece a um decreto divino que se executa através de intermediários. Quando o vento sopra de maneira suave para polinizar as flores de um horto, ou quando uma tempestade se detém justo antes de causar uma inundação catastrófica, estamos presenciando a interação direta entre a vontade do Criador e seus operários invisíveis. A criação inteira anela e busca de forma constante essa estabilidade geométrica. Deste modo, a física e a fé se fundem num mesmo ponto, demonstrando que por trás de cada lei natural e por trás de cada constante cosmológica existe um sussurro angelical que mantém a ordem diante da imensidão do vazio. Essa perfeita engenharia celestial assegura que cada gota de água e cada rajada de vento cumpram um propósito exato no grande teatro da natureza. Mas o cuidado desses administradores invisíveis não se detém na majestosidade das montanhas, nem na vastidão das correntes atmosféricas. Essa mesma precisão milimétrica que guia os astros no firmamento desce de repente rumo ao canto mais escuro, secreto e sagrado do mundo humano. Como é possível que uma força de escala cósmica se concentre no batimento de um coração que mal começa a se formar nas sombras?
A viagem da ordem universal experimenta um giro comovente quando a imensa escala do cosmos se reduz para se concentrar num espaço microscópico, cálido e completamente isolado do mundo exterior. Os textos sagrados nos convidam a contemplar o ventre de uma mãe não como um simples recipiente biológico passivo, mas como o laboratório mais sagrado da criação, onde a física da matéria se funde de maneira definitiva com a metafísica do espírito. Numa célebre e detalhada crônica transmitida pelo companheiro do profeta, Abdullah ibn Mas'ud, descreve-se com assombrosa precisão o cronograma deste milagre oculto. O relato estabelece que cada um de nós passa os primeiros 40 dias de sua existência em forma de uma gota diminuta de fluido, para depois se transformar durante um período idêntico num coágulo de sangue e, posteriormente, se converter numa pequena massa de carne que guarda a promessa de uma anatomia humana. É precisamente ao se cumprir o dia 120 deste desenvolvimento embrionário que o véu tridimensional se dissolve por completo no interior do útero. A tradição islâmica narra que, nesse instante crucial, Alá envia um anjo específico com uma missão de uma delicadeza e transcendência absoluta. O emissário celestial desce, portando o hálito divino para insuflar a alma nesse pequeno corpo inerte, acendendo a centelha da consciência e transformando um pedaço de tecido orgânico num ser humano vivo e único. Resulta fascinante contrastar essa descrição espiritual com a embriologia moderna, a qual assinala que é por volta do 4º mês de gestação, quando o cérebro do feto registra as primeiras atividades elétricas complexas e os movimentos começam a se coordenar de forma voluntária, um reflexo físico da chegada dessa energia vital invisível. A tarefa deste administrador celestial no ventre materno vai muito além de outorgar a vida biológica. Enquanto a alma se assenta em seu novo lar de carne, o anjo recebe a ordem direta de registrar 4 decretos fundamentais que regerão a existência inteira desse novo indivíduo. Com uma pena metafísica, escreve o sustento material exato que a pessoa receberá ao longo de seus dias, a duração precisa de sua expectativa de vida até o último de seus suspiros, as obras e ações que levará a cabo neste mundo, e, finalmente, se seu caminho o conduzirá rumo à bem-aventurança ou rumo à desdita espiritual. Este registro primígeno conecta cada batimento do feto com a supervisão direta do Criador, demonstrando que ninguém nasce por acidente, nem fica à deriva num universo frio e mecânico, mas que cada biografia humana possui um desenho prévio, traçado com uma finura matemática. Uma bela anedota dos sábios da antiguidade relata como os estudiosos meditavam sobre este momento, maravilhados pelo contraste de que um anjo acostumado a interagir com a imensidão do trono divino fosse enviado para cuidar da formação de um ser tão frágil e desamparado. Este processo nos revela que, aos olhos da divindade, a criação de uma única alma humana possui o mesmo valor e requer a mesma atenção que a contenção de uma galáxia inteira. O ser humano deixa de ser um espectador insignificante, flutuando num vazio cósmico, para se converter no epicentro de um despliegue administrativo celestial, onde sua própria existência foi planejada, custodiada e abençoada muito antes de ver a luz do sol pela primeira vez. Ao compreender que nossa chegada ao mundo físico esteve guiada pelas mãos de um guardião lumínico, experimentamos uma profunda sensação de pertencimento e amparo no tecido da realidade. Este laço invisível que se forja na escuridão do ventre materno nos acompanha de forma ininterrupta ao cruzar o umbral do nascimento, assegurando que cada passo que demos sobre a terra fique entrelaçado com as dimensões superiores. A supervisão celestial que começou no silêncio do útero se transforma numa presença constante ao longo de nossa rotina diária, lembrando-nos que a viagem da vida é uma obra-prima escrita com tinta de luz. Essa escritura sagrada, redigida na intimidade do ventre materno, estabelece o mapa de rota para cada um dos dias de nossa existência terrena.
No entanto, ao cruzar o umbral do nascimento e nos enfrentarmos com a densa realidade do mundo exterior, a fragilidade humana tropeça numa tensão constante entre seus desejos materiais e sua natureza espiritual. Essa dualidade cotidiana não se vive numa entediante solidão, já que a seu lado caminham companheiros invisíveis, encarregados de registrar cada um de seus suspiros, palavras e decisões secretas. Como repercute essa vigilância milimétrica no tecido do espaço-tempo e que assombrosa relação guarda com as leis físicas que governam o testemunho da matéria? Ao cruzar o umbral do nascimento, o ser humano se submerge na densa rotina do plano físico, assumindo erroneamente que seus atos mais íntimos e seus pensamentos mais profundos transcorrem na mais absoluta solidão. O Alcorão dissolve essa ilusão de imediato ao revelar a existência dos Kiraman Katibin, uma expressão árabe que se traduz como os escribas nobres. Essas entidades celestiais operam em pares, situadas de maneira constante à direita e à esquerda de cada indivíduo. Sua missão não consiste em julgar, nem em intervir de forma abrupta no livre-arbítrio humano, mas em atuar como observadores silenciosos que registram com uma fidelidade absoluta cada palavra pronunciada, cada pequena ação executada e cada intenção que floresce no coração. A tradição islâmica detalha que o escriba da direita anota de imediato as nobres obras, enquanto o da esquerda aguarda com paciência um período de tempo, permitindo que a pessoa se arrependa antes de plasmar um erro no livro do destino. Esse constante registro invisível introduz uma profunda tensão moral na experiência cotidiana do crente. Saber que não existe um só canto do planeta onde o olho celestial deixe de nos perceber transforma por completo nossa relação com a ética e a responsabilidade pessoal. Numa célebre anedota dos primeiros tempos da comunidade islâmica, conta-se que um homem acudiu diante de um sábio buscando um conselho para evitar cair nas tentações do mundo material. O mestre o olhou fixamente e lhe respondeu que podia fazer o que desejasse, sempre e quando encontrasse um lugar físico onde Alá e seus anjos não pudessem observá-lo. O homem, após refletir alguns instantes em silêncio, compreendeu que a privacidade absoluta diante do divino é uma impossibilidade geométrica neste universo, o que o levou a retificar sua conduta com sincera humildade. Quando trasladamos essa constante vigilância à linguagem da ciência de vanguarda, deparamo-nos com conceitos verdadeiramente assombrosos que ressoam com a física do testemunho. A física quântica, através do fenômeno do entrelaçamento quântico, nos demonstra que duas partículas que estiveram conectadas no passado permanecem vinculadas de uma maneira indissolúvel, sem importar que se encontrem separadas por distâncias de milhões de anos-luz. O que ocorre a uma partícula afeta de forma instantânea sua companheira no outro extremo do cosmos. Se aplicarmos este princípio ao tecido do espaço-tempo, a teoria da relatividade de Albert Einstein já nos advertia que o passado, o presente e o futuro coexistem numa grande estrutura geométrica onde nada se apaga. Cada uma de nossas vibrações, movimentos e decisões deixa uma marca indelével, uma perturbação energética que fica gravada de forma permanente na matriz do universo. Os anjos escribas, portanto, não utilizam papel nem tinta ordinária para confeccionar seus registros, mas atuam como os administradores quânticos deste imenso disco rígido universal. Eles decodificam e catalogam as frequências de nossas ações, assegurando que nenhuma informação se dissipe ou se perca no vazio. O Alcorão enfatiza este conceito de forma sobrecogedora ao declarar que no dia do juízo a terra mesma testemunhará e falará, relatando as crônicas de tudo o que sucedeu sobre sua superfície. Cientificamente, isso guarda uma maravilhosa analogia com a forma como os materiais retêm informação a nível atômico.
Os átomos das paredes de seu quarto ou o solo que você pisa armazenam as radiações térmicas e as ondas acústicas de suas vivências cotidianas, convertendo a matéria inerte numa testemunha silenciosa de sua existência. A esta rede de escribas se somam os anjos guardiões, conhecidos na teologia islâmica como Al-Muaqibat. Esses seres se revezam de maneira meticulosa durante os turnos do amanhecer e do entardecer, rodeando o ser humano pela frente e por trás para protegê-lo dos perigos físicos e espirituais que não fazem parte de seu decreto divino. Viver sob este constante despliegue de atenção celestial elimina qualquer sensação de abandono, mas, por sua vez, acende uma profunda centelha de consciência ética. O espectador compreende de repente que sua vida não é um ensaio isolado na escuridão, mas uma obra de arte pública que se projeta de forma contínua diante dos olhos do reino invisível, onde cada piscar conta e cada decisão ressoa nas frequências mais sutis do cosmos. Este impecável registro quântico assegura que nem a mais mínima de nossas intenções fique suspensa no esquecimento do espaço-tempo. No entanto, embora esses administradores lumínicos prefiram operar por trás da cortina do invisível, a história da humanidade registra momentos excepcionais onde o véu dimensional se rasgou por completo. Existem crônicas estremecedoras onde essas colossais forças de alta dimensão decidiram se materializar diante dos olhos de carne de homens comuns e profetas eleitos. Como reage a matéria tridimensional quando uma entidade de luz pura quebra as leis da física para se manifestar em nossa densa realidade terrena? A rotina previsível de nosso entorno físico se rege por leis inquebrantáveis, que nos aportam uma cômoda sensação de controle. A luz viaja a uma velocidade constante, os corpos sólidos não podem se atravessar entre si e as dimensões superiores permanecem resguardadas por trás de uma cortina indetectável. No entanto, as crônicas da revelação islâmica registram episódios extraordinários onde esta fronteira geométrica se dissolveu por completo, provocando um autêntico choque entre a alta dimensão celestial e nossa densa realidade tridimensional. Esses momentos de contato não foram simples visões abstratas ou alegorias poéticas, mas eventos físicos reais, onde seres moldados a partir de luz pura alteraram suas frequências energéticas para adotar formas palpáveis, interagindo de maneira direta com os habitantes da Terra e gerando uma profunda tensão no tecido do cotidiano. Um dos encontros mais impactantes e detalhados nos textos sagrados ocorreu sob as tendas do profeta Ibrahim. A narrativa corânica nos transporta a uma tarde aprazível na qual o patriarca viu se aproximar um grupo de viajantes desconhecidos que se destacavam por uma pulcritude e uma beleza fora do comum. Seguindo as sagradas leis da hospitalidade oriental, Ibrahim se apressou a preparar um banquete generoso, assando um bezerro gordo para agasalhar seus visitantes. A tensão moral e física alcançou seu ponto mais álgido quando os pratos foram servidos na mesa. Ibrahim observou com profundo desconcerto e temor que as mãos daqueles homens nem sequer se estendiam rumo aos alimentos, permanecendo completamente alheias à necessidade biológica da nutrição. Nesse instante de quebra dimensional, os viajantes revelaram sua verdadeira identidade. Eram anjos de alto escalão que haviam condensado sua estrutura lumínica numa aparência humana para transmitir uma mensagem divina, demonstrando que a matéria orgânica e a energia celestial operam sob parâmetros completamente diferentes. Esse mesmo grupo de emissários celestiais continuou sua viagem rumo à cidade de Lut, onde sua presença física desencadeou um conflito ainda mais agudo. Os habitantes do lugar, cegados por suas paixões terrenas, rodearam a morada do profeta, exigindo a entrega dos formosos visitantes. A tensão entre a baixeza humana e a pureza divina se resolveu quando as entidades invisíveis decidiram manifestar um lampejo de sua verdadeira natureza quântica,
cegando instantaneamente a multidão hostil com um clarão que anulou as capacidades ópticas dos agressores. Este sucesso nos demonstra que quando as forças de alta dimensão colidem com nosso plano tridimensional, as leis da física clássica se dobram e se subordinam diante da engenharia celestial, deixando em evidência a extrema fragilidade das estruturas materiais frente ao poder do reino oculto. A fronteira dimensional experimentou sua quebra mais prolongada e profunda através da experiência do profeta Maomé nos desertos da Arábia. Uma das crônicas mais fascinantes dos hadices detalha um sucesso ocorrido numa mesquita repleta de fiéis, onde de repente ingressou um homem cujas vestes eram de uma brancura deslumbrante e cujo cabelo exibia um negro tão profundo que desafiava qualquer rastro do pó do caminho. O misterioso visitante se sentou diante do profeta, apoiando seus joelhos contra os dele numa proximidade física absoluta, e começou a realizar uma série de perguntas fundamentais sobre a fé e o destino. Após sua partida, o profeta revelou a seus assombrados companheiros que aquele viajante não era outro senão o arcanjo Gibril em forma humana, que havia descido para lhes ensinar os pilares de sua crença, consolidando a ideia de que o invisível pode caminhar a nosso lado sem que nossos limitados sentidos biológicos consigam advertir. Esses encontros históricos representam uma disrupção absoluta na monotonia do universo observável. Cientificamente, poderíamos teorizar sobre esses fenômenos, imaginando como uma geometria de mais de 4 dimensões espaciais poderia projetar uma sombra tridimensional em nosso mundo, do mesmo modo em que uma mão sólida projeta uma figura plana sobre uma parede de concreto. Ao interagir com os profetas, os anjos não destruíram o plano físico, mas o elevaram e o conectaram de forma direta com a fonte originária da criação. Essa maravilhosa superposição de realidades nos sacode com força, lembrando-nos que o véu que nos separa das hostes celestiais é sumamente delgado e que bastaria uma só ordem do Criador para que o cenário material que consideramos sólido se desvanecesse diante da majestosidade da luz verdadeira. Esses assombrosos encontros na fronteira dimensional nos demonstram que o reino invisível possui a capacidade de rasgar o véu material para se manifestar com uma nitidez sobrecogedora. Não obstante, enquanto que essas históricas visitas celestiais foram um privilégio exclusivo outorgado a uns poucos mensageiros eleitos, existe um encontro dimensional inevitável e definitivo que aguarda de forma implacável cada um dos seres humanos que habitam este planeta. O fluxo constante do tempo avança rumo a um ponto de inflexão irreversível, o momento exato em que a física de seu corpo físico cederá por completo diante da chegada de um executor supremo. Como reagirá a energia quântica de sua consciência quando o encarregado de encerrar sua biografia terrena estender as mãos para reclamar sua alma? O discorrer da existência humana avança de maneira retilínea rumo a um ponto de inflexão definitivo, um instante onde a física dos órgãos materiais cede seu lugar à mecânica do espírito. Na teologia islâmica, este umbral irreversível está governado por uma entidade de uma seriedade e um poder incomensuráveis conhecida como Malak al-Maut, o anjo da morte. Contrário às tétricas personificações folclóricas da cultura popular, este executor celestial não atua por malícia, crueldade ou iniciativa própria, mas com uma obediência matemática e perfeita diante do decreto exato emitido desde o trono divino. Nenhum ser humano pode adiantar nem atrasar um só segundo seu encontro com este administrador lumínico, que possui um registro completo, onde os nomes dos vivos vão se desvanecendo conforme se esgota o sustento e o tempo designado neste plano tridimensional. A transição da alma rumo ao reino invisível da pós-vida se descreve nas fontes sagradas com um nível de detalhe que desafia a compreensão da medicina clássica.
O processo de extração da energia vital varia de forma drástica dependendo do estado espiritual e das ações do indivíduo durante sua passagem pela Terra. Para a alma do crente sincero, a chegada de Malak al-Maut se apresenta revestida de uma beleza e uma calma sobrecogedoras. O anjo desce acompanhado de uma fragrância celestial e fala ao espírito com uma doçura infinita, convidando-o a sair rumo ao perdão e à complacência de seu Criador. As crônicas do profeta narram de forma bela que a alma do justo abandona o corpo físico com a mesma fluidez e facilidade com que uma gota de água desliza desde a boca de um cântaro, experimentando uma separação suave que dissolve os laços materiais sem causar tormento à consciência. O panorama muda de forma dramática e terrível quando o anjo da morte se apresenta diante daquele que viveu submerso na incredulidade, na injustiça e no desprezo pelo sagrado. Neste cenário, a entidade celestial se manifesta com um aspecto severo que infunde um pavor absoluto, e o processo de extração se converte num violento desgarramento energético. A alma do incrédulo, consciente do destino adverso que a espera, tenta se esconder e se impregnar com desespero em cada músculo, tendão e célula do corpo físico. As Escrituras comparam este doloroso desprendimento com o ato de puxar um ramo espinhoso e úmido que se encontra enredado fortemente numa densa meada de lã encharcada, destruindo as fibras a seu passo e forçando a saída da consciência de uma maneira traumática. De uma perspectiva científica moderna, esta quebra definitiva representa a desconexão total da informação quântica que animava a matéria orgânica. Os biólogos e neurologistas com frequência observam com desconcerto como, nos instantes finais do falecimento, o cérebro experimenta uma misteriosa onda de atividade elétrica de alta intensidade que a ciência clássica não consegue explicar por completo. O que os monitores médicos registram como um último lampejo de impulsos neuronais é, na realidade metafísica do Islã, a manifestação física da alma se desprendendo de suas ancoragens biológicas, uma transição onde a energia da consciência é recolhida pelos ajudantes de Malak al-Maut para ser envolvida em lençóis celestiais ou tecidos escuros, conforme corresponda. Este é o encerramento absoluto da biografia terrena do ser humano, o momento exato onde a ilusão da permanência material se desmorona por completo diante da inegável realidade do invisível. Uma vez que o anjo da morte completou sua rigorosa missão, a alma é transportada através das dimensões celestiais para depois regressar temporariamente à sua última morada material na Terra. O corpo inerte é depositado na estreiteza da cova, e os passos dos familiares começam a se afastar no silêncio do cemitério, deixando o indivíduo numa solidão absoluta. No entanto, esse confinamento escuro não representa o final da percepção, mas o ascendimento de uma nova forma de consciência que desafia as dimensões conhecidas. Dois imponentes examinadores de olhar fulgurante estão prestes a descer ao interior da Terra para submeter sua memória a um interrogatório definitivo. Como responderá sua identidade quântica diante das perguntas que definirão o destino de sua alma pelo resto da eternidade? Quando os últimos passos dos familiares se desvanecem no silêncio do cemitério e a densa terra cobre por completo a cova, o ser humano experimenta um despertar repentino que rompe todas as leis da física biológica. Na teologia islâmica, a tumba não representa uma cova de esquecimento ou o fim absoluto da existência, mas o umbral de entrada ao barzage, uma dimensão intermediária onde o espaço e o tempo se esticam sob condições completamente diferentes. Neste espaço confinado e escuro, a alma é restituída temporariamente a seu corpo inerte, mas não para recuperar a respiração pulmonar, e sim para acender uma forma de consciência expandida que percebe as realidades do reino invisível com uma nitidez absoluta. É nesse instante de isolamento total, quando o solo se estremece sutilmente para dar passagem a dois examinadores celestiais de uma presença imponente. Os anjos,
Munkar e Nakir. As crônicas dos Hadices descrevem esses dois administradores da justiça com traços que sobrecogem a imaginação. Possuem rostos de um azul profundo e escuro, olhos que cintilam com a intensidade do relâmpago e vozes que ressoam com o estrondo do trovão. No entanto, sua chegada não busca o tormento arbitrário, mas a execução de um veredicto cósmico baseado na honestidade pura da consciência. Munkar e Nakir sentam o indivíduo na penumbra da tumba e formulam 3 perguntas fundamentais que desnudarão a verdadeira identidade espiritual do examinando. Quem é o teu Senhor? Qual é a tua religião? E quem é o homem que foi enviado entre vós? Neste exame dimensional, as cordas vocais não obedecem ao intelecto mundano nem à capacidade de memorização. A língua se move guiada unicamente pelo peso real das ações e a fé que o indivíduo gravou em seu coração durante sua passagem pela Terra. Se cruzarmos este cenário metafísico com a física quântica, a tumba se revela como um autêntico ponto de singularidade ou buraco de minhoca dimensional. Para o crente cuja consciência quântica está alinhada com a ordem divina, as respostas fluem com uma naturalidade bela e precisa. Ao declarar sua fé com firmeza, o confinamento físico da cova se fratura de maneira milagrosa. Os textos sagrados narram que a tumba do justo se expande para os lados até onde alcança a vista, transformando-se num jardim iluminado pelas frequências da paz, onde se abre uma janela que lhe permite contemplar seu lugar no paraíso. Cientificamente, isso ressoa com a ideia de um espaço não euclidiano, onde um recinto de 2 metros de comprimento pode albergar em seu interior distâncias infinitas devido à curvatura das dimensões superiores. A alma entra num estado de repouso e expectativa venturosa, compreendendo que a morte física foi simplesmente uma mudança de estado energético, uma transição de uma dimensão densa a uma infinitamente mais sutil. Pelo contrário, para a alma que viveu de costas ao sagrado, o interrogatório de Munkar e Nakir se converte num colapso absoluto do sistema. Diante de cada pergunta, a consciência fragmentada só consegue balbuciar com desespero que não sabe nada, refletindo que sua energia vital nunca se sintonizou com as leis do Criador. Como resultado, a tumba se estreita de maneira implacável, oprimindo a estrutura material até entrelaçar suas costelas, enquanto se abre um umbral que lhe mostra o fogo do castigo eterno. Este despertar no Barzage demonstra que o ser humano nunca deixa de existir, simplesmente muda de plano de frequências. Os átomos que compunham o corpo físico regressam ao ciclo da Terra, mas a informação quântica que constituía o eu individual permanece intacta, enfrentando as consequências diretas de sua trajetória num universo que não esquece nenhum detalhe. Este rigoroso exame na penumbra da tumba consolida a transição da consciência rumo a uma realidade onde o véu material foi destruído de forma permanente. No entanto, este umbral intermediário do Barzage é apenas a antessala de um despliegue administrativo infinitamente mais imenso que abarca a totalidade do tempo e do espaço criado. Para além dos examinadores da tumba, nas cúspides mais elevadas da realidade quântica, opera uma corte suprema de gigantes celestiais que coordenam os fios finais da história cósmica. Como se orquestra a majestosa hierarquia dos grandes arcanjos e de que maneira suas frequências fundamentais guiarão o colapso definitivo do universo observável para dar passagem à ressurreição. Ao cruzar o umbral do Barzage, a perspectiva humana se eleva por cima das biografias individuais para contemplar o organograma mais majestoso do cosmos. Na cúspide da administração invisível, não existe o acaso, mas uma hierarquia suprema onde cada grande arcanjo opera como o diretor de uma frequência fundamental do desenho divino. Essas magnas entidades coordenam os fios da revelação, do sustento e do destino final da matéria, demonstrando que o universo é uma grande sinfonia matemática onde cada nota obedece com precisão milimétrica ao decreto de Alá,
Compreender o papel desses líderes celestiais nos permite vislumbrar como se entrelaçam as forças mais sutis do espírito com as leis físicas que governam o nascimento e o colapso das galáxias. No centro desta corte celestial se ergue o arcanjo Gibril, conhecido nas Escrituras como o Espírito Fiel. Sua função primordial é a transmissão da revelação, atuando como o canal quântico que conecta a palavra do Criador com a mente e o coração dos profetas eleitos. Gibril é o encarregado de transportar a luz do conhecimento absoluto rumo à densa realidade humana, descendo através das dimensões para entregar textos que alteraram o curso das civilizações. Uma bela crônica da tradição narra que quando este colossal ser descia para inspirar o profeta Maomé, o entorno físico experimentava uma sutil transformação. O ar se tornava denso. O peso da vibração celestial fazia com que as montarias se inclinassem rumo ao solo. E o profeta suava copiosamente, inclusive nos dias mais frios do inverno, evidenciando o tremendo impacto energético de uma força de alta dimensão se manifestando em nosso plano material. Ao mesmo nível de relevância opera o arcanjo Micail, a entidade encarregada da gestão do sustento universal e do equilíbrio do entorno biológico. Micail dirige as imensas legiões de anjos que movem as nuvens, distribuem as chuvas e nutrem os solos dos planetas habitados. Desde a perspectiva do desenho cósmico, este arcanjo representa a força da conservação e da providência, assegurando que a energia e os recursos fluam de maneira constante rumo a cada ser vivo, desde a baleia mais imensa do oceano até a bactéria mais diminuta do deserto. Os sábios clássicos explicavam que a generosidade de Micail é o reflexo vivo da misericórdia divina no plano físico, um lembrete de que a Terra não é um fragmento de rocha abandonado à deriva, mas um ecossistema amorosamente alimentado por uma inteligência superior. O desenlace definitivo desta sinfonia cósmica se encontra resguardado nos lábios do arcanjo Israfil, o encarregado de custodiar a trombeta cósmica. Israfil permanece num estado de reverência e atenção absoluta desde o início dos tempos, com o olhar fixo no trono divino, aguardando o sinal único para emitir o som que encerrará a história universal. Quando essa ordem for pronunciada, o arcanjo soprará o instrumento pela primeira vez, emitindo uma frequência acústica tão imensa e devastadora que fraturará o tecido mesmo do espaço-tempo. Cientificamente, podemos imaginar este evento como uma onda de ressonância absoluta que desestabilizará os enlaces atômicos da matéria. As estrelas se apagarão, as montanhas se desmoronarão como flocos de lã, e o universo visível experimentará um grande colapso quântico. Posteriormente, um segundo sopro de Israfil emitirá uma frequência de reconstrução que alterará as partículas elementares da Terra, ordenando aos átomos dispersos que se reagrupem de maneira instantânea para dar forma aos corpos de todos os seres humanos que alguma vez existiram. As almas, resguardadas nas dimensões superiores, descerão como um enxame de luz para se unir às suas estruturas físicas renovadas, dando início à grande ressurreição. Deste modo, a hierarquia dos grandes arcanjos consolida a ordem universal, demonstrando que a criação avança com um propósito inquebrantável rumo a um desenlace onde a física material e a justiça divina se fundem numa realidade eterna e perfeita. Este monumental despliegue dos grandes arcanjos nos revela que o universo opera sob uma partitura cósmica impecável, onde o nascimento, o sustento e o colapso da matéria estão coordenados por gigantes de luz pura. No entanto, embora essas colossais forças celestiais se preparem para o dia em que alterarão as frequências mesmas do espaço-tempo, seu imenso poder não se encontra completamente afastado de nossa experiência atual. Neste preciso instante, enquanto você dorme na quietude da noite, essas mesmas dimensões superiores abrem uma pequena fresta secreta para se comunicar de maneira direta com sua mente.
De que forma os anjos conseguem projetar lampejos dessa realidade quântica no teatro de seus sonhos, transformando suas visões noturnas em autênticos mapas de advertência e esperança. Após percorrer os colossais andaimes da física quântica e as imponentes hierarquias celestiais, a viagem regressa ao espaço mais íntimo de nossa rotina diária. As crônicas islâmicas revelam que as dimensões invisíveis não se encontram confinadas a um passado remoto, nem reservadas exclusivamente para o fim dos tempos, mas interagem conosco de maneira constante. Quando a noite cai e o corpo físico reduz sua atividade cerebral ao mínimo, a consciência humana se desprende parcialmente das rígidas amarras do plano material. É nesse estado de quietude onde os anjos atuam como sutis projetores da realidade oculta, enviando aos crentes os chamados sonhos verdadeiros, ou ruiá. Esses fenômenos noturnos não são simples resíduos do subconsciente ou fantasias aleatórias, mas autênticas transmissões quânticas, suaves faróis de luz que transportam advertências precisas, consolos profundos ou boas novas diretamente das dimensões superiores. Através desses sutis sussurros, o universo demonstra que não é um espaço frio, mecânico e vazio, mas um ecossistema amorosamente administrado pela vontade do Criador através de seus guardiões invisíveis. Cada noite, enquanto descansamos, nos é outorgada uma pequena fresta para vislumbrar o tecido do Al-Gaíb, lembrando-nos que caminhamos protegidos e acompanhados em cada passo de nossa existência terrena. Aqui, no coração do Tempos Sagrados, nos apaixona profundamente ler cada uma de suas reflexões e descobrir como essas verdades ressoam em seu interior. Por isso, queremos deixar para você uma pergunta que desafiará a sua percepção da realidade. Se 95% do cosmos é invisível e seus sonhos são a ponte com esse reino, quantas vezes você ignorou uma mensagem direta dos anjos, pensando que era uma simples coincidência? Se você percorreu esta fascinante trilha conosco até o último suspiro deste vídeo, deixe um testemunho nos comentários escrevendo a palavra luz, acompanhada do minuto exato que marca seu relógio neste preciso instante. Agradecemos profundamente por você ter nos acompanhado a rasgar o véu do invisível nesta viagem de conhecimento e fé. Se este conteúdo acendeu uma centelha em sua consciência, lembre-se de apertar o botão de inscrição, ativar o sininho de notificações para não perder nossos próximos encontros dimensionais e compartilhar este vídeo com aqueles que buscam respostas para além do evidente. Que a paz e as bênçãos do Criador custodiem sempre o seu caminho.